Nos braços do abismo, ela se aconchega, ouvindo o que diz em canto rouco o desfiladeiro da razão. Nada entende. Não importa, é da vertigem que se trata. Decifradamente, a imagem do sonho não é um código, cofre, porão, subterrâneo. Engano. Diante de Édipo, a esfinge se lançou ao abismo da eternidade de uma pergunta que era, afinal, resposta. Uma resposta que é, afinal, pergunta. Foi Édipo quem morreu em desespero, não ela, sacana. Ela, a noite, a sorte, a morte. Ela, a imagem do sonho, é poema. Há um tanto a mais, um amar de bascular. Na rede, envolvida pelos braços do vento, na pele queimada de cor desejo. Os dedos que tateiam na areia, e há mais planetas no universo que grãos de areia na Terra, os poros que respiram salgados, os germes e os vírus, as bactérias e as línguas, os dedos que tateiam dedilhadas datilografias, as unhas que rasgam a noite ao meio, cheias de areia em seus ventres, cheias de amor em seus fígados, cheias de libido em seus olhos, os dedos que tateiam na areia do abismo o movimento misterioso do tempo. Descobrem hálitos, sopros e dias presos nas árvores. Aquela árvore mesma, aquela com folhas amarelas e púrpuras que balançam ao vento do pensamento impuro, flertando misticamente com a queda, à beira, bem à beira do tempo que se faz lugar. Envolve-se nela uma rede de pescar sonhos e borboletas que passeiam pelo estômago. A nossa quarta e última fala teremos a Camila Rodrigues. Camila é historiadora, mestra e doutora em História pela USP, com a tese Escrevendo a lápis de cor, Infância e História na Escritura de Guimarães Rosa. Fez pós-doutorado também na USP, com pesquisa sobre o trabalho de Pedro Bloch. Aqui, ela irá apresentar falas sobre os cinemas africanos que foram descobertos durante o isolamento social devido à pandemia. Vamos passar então a fala para Camila. Olá, boa tarde. Me desculpem, por favor. Vocês estão me vendo? Por favor. Estamos te vendo, mas o áudio está bem baixinho, Camila. Ah, baixinho? Peraí que eu vou tentar aumentar. Eu não sei como aumentar. É porque é o computador, né? Eu tentei pegar pelo celular, que vocês iam me ver bem melhor e ouvir também, mas eu não consegui. Não deu. Você viu que eu tentei entrar várias vezes, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? E me ver, sinto muito. Para ficar para a próxima. Então, como ela disse, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite para falar sobre uma coisa que me agrada muito, né? E agradecer também por ter ouvido a fala de vocês, né? Vocês são pesquisadores, falaram das suas pesquisas, muito, muito emocionante ouvi-los, artistas, né? O que eu vou falar aqui não é nem parecido com o que vocês falaram, é uma coisa mais pessoal mesmo e é uma divulgação. Eu não sei qual é a relação de vocês com os cinemas africanos, né? Mas, de qualquer forma, eu vou falar um pouco da minha, né? Opa, caiu. Voltou, desculpa. Eu conheci os cinemas africanos em 2019, porque aqui em São Paulo, no Cine Sesc, eles trouxeram, né,
uma mostra de cinemas africanos desenvolvida lá em Salvador, que é a Mostra de Cinemas Africanos, ela circula pelo Brasil. E ela é apresentada aqui no CineSesc, geralmente em julho, né? Isso desde 2018. E em 2018 eu não sabia que ela existia, mas em 2019 eu soube e fui experimentar. Então são muitos filmes, assim, geralmente são 10 filmes. Só que eu achei que eram muitos filmes e eu não conhecia nada. Para mim era uma coisa muito nova, né? Eu achei que eu ia boiar. Aí eu assisti apenas os curtas-metragens. Ano passado, em 2019, eu assisti 8 curtas-metragens e escrevi sobre eles no meu blog, que é o pequenidades.blogspot. Aliás, essas coisas que eu vou falar aqui, todas elas foram comentadas lá, se vocês quiserem ver, né? Então, e aí eu tinha escrito, e eu tinha, assim, uma relação um pouco mínima. Tinha visto esses curtas, tinha achado muito interessante, muito diferente, né? Tinha me trazido muitas questões, mas eu não sabia muito desenvolvê-las. E guardei eles para mim. Pensando que este ano, em julho, eu voltaria na mostra e talvez assistisse aos longas, né? Essa era a minha intenção. Mas aí, com a pandemia, tudo mudou, né? Quando foi em maio, eu já estava em quarentena desde março, né? Já estava mais de um mês, quase há 2 meses em quarentena e presa em casa. E assim como a Clarice, eu também, o pior para mim é isso de ficar em casa, né? Eu nunca gostei. O interessante para mim em ir assistir a mostra de cinema, primeiramente, era isso, era ir lá no CineSesc, estar no meio das pessoas assistindo esses filmes, mesmo que eu não conhecesse, não importa, né? Mas o legal era a interação. Mas em casa estava muito estranho. Em todo caso, eu não pensava na mostra de cinemas. Eu sei que foi no final, foi no meados de maio, é que eu vim a saber que a mostra de cinema já estava acontecendo em caráter emergencial, né? E tudo online. Assim, eu coloquei essa imagem aqui porque quando eu entrei no site da mostra, eu vi e descobri que eles estavam com essa intenção mesmo, entendeu? De mostrar filmes, o máximo que eles conseguiam, para as pessoas online, para a gente ver no YouTube, para todo mundo ver, né? Era mesmo para divulgar, para né? Divulgar, assim. Ou usando as palavras das curadoras, eles queriam aumentar o repertório do brasileiro de cinemas africanos, porque eles não chegam aqui, né? São filmes de festival mesmo, com sorte, são apresentados nos festivais, e aqui no Brasil não tem um festival de cinema africano, né? Nós temos algumas mostras, como essa, Mostra de Cinemas Africanos, temos mostras de cinema negro, que também é outra coisa, aí tem muitas, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é cinema africano, outra coisa é cinema negro, né? O cinema africano não é necessariamente negro, né? Enfim, são outras questões a serem colocadas. Mas aí, tudo bem. Eu comecei a assistir e eu já tinha perdido 2 filmes, né? Eu comecei a ver em meados de maio, eu já tinha passado uns 2, mas como é online, eu pude ver depois, né? Eu vou comentar todos aqui, as minhas impressões e as questões que vieram para mim na ordem, mas não foi. Eu comecei a ver a partir só do terceiro que eu vou falar aqui, né? Nesta ordem. E assim, eu não sei se vocês assistiram algum desses filmes ou já ouviram falar deles. Se não assistiram, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos nomes, né? De repente surge uma oportunidade, assistam, porque é uma experiência, para mim, foi muito reveladora, né? E espero que dê certo, assim. O que eu trouxe essa foto, então, era para mostrar
como foi para mim muito marcante, foi um afago, né? Entrar no site e ver que o Cine África, né, a Mostra de Cinemas Africanos, estava ali para mim, em casa. E isso foi uma das... talvez a primeira coisa boa que aconteceu na quarentena. E depois, só para terminar essa primeira fase da minha fala, que vai ser rápida, eu acompanho e aí tem relação com as coisas que vocês falaram, né, das redes sociais e tal, né, eu acompanho os perfis da Mostra de Cinemas Africanos e do Cine África, tanto no Facebook quanto no Instagram, e eu vi muitas vezes, muitas pessoas falarem a mesma coisa que eu estou falando aqui, que foi muito bom ter acompanhado essa mostra, essa primeira etapa da Mostra de Cinemas Africanos 2020, que foi de maio até julho, no momento mais difícil da quarentena, quando nós não sabíamos de nada, como estava tudo muito incerto, não podíamos sair de casa, mas não podíamos ficar em casa, enfim, estava um horror e alguma coisa a gente tinha que fazer. E eu e outras pessoas também aproveitamos para, enfim, mergulhar no cinema africano, que talvez eu não tivesse outra oportunidade de fazer isso. Se alguém puder passar para o próximo, eu agradeço. Então, como eu falei, eu vou falar de 11 filmes que eu assisti, fala muito rapidamente, tem textos lá no meu blog, que é mais ou menos isso que eu vou falar, não tem muito mais coisas, mas lá tem mais imagens dos filmes, né? Porque como eu fiz tudo online, deu para dar umas printadas, assim, eu gosto de comentar as imagens. Esse daqui é um resumo do que aconteceu em maio, né? Esses três filmes. Eu não sabia nada, fiquei sabendo depois. Eu fui assistir os filmes, assim, às cegas, né? Só que agora, olhando assim, eu sei que esses filmes são filmes de cineastas reconhecidos em África, né? Que tem escolas de cinema, ou não necessariamente, mas que representam grandes nomes do cinema produzido na África, né? Que é a Safi Faye, o... Desculpa, eu coloquei errado. O Moladé, que é do Ousmane Sambene. Tá errado aqui, perdão. A gente vai ver outro filme dele também. E o último da Sara Maldoror, né? Então, eu acho que a curadoria da mostra tentou trazer para nós esses filmes que são filmes mais conhecidos, são filmes mais antigos, né? Antigos não, são filmes pioneiros, né? São grandes filmes. O Mossani é um filme muito solar, né? A gente vê pela imagem assim do cartaz, e ele é assim mesmo, ele é todo solar, todo iluminado, né? A história, eles passam no Senegal, que não é tão novo, né? 1996, e conta a história da Mussani, que é uma moça de 14 anos, ela tem 14 anos, só que ela é muito bonita, e ela, assim, pela tradição da aldeia, né? Ela é uma aldeã, ela é prometida, obviamente, desde que ela era criança, a um aldeão que não está mais lá, que está na França, estudando, trabalhando. Este senhor, que ela não conhece, é com quem ela vai casar, né? Ela é a prometida dele, e ela não quer casar com ele. Ela tem um amor, mas, enfim, vai ser muito difícil. E acontece muitas coisas que ela tem desejo de fazer, mas ela não consegue, ela não é permitido para ela, né? Porque ela depende disso, ela depende deste homem com quem ela tem que se casar para sustentar a família, é difícil. Só que ela é uma mulher muito corajosa, né? Ela tem os seus quereres e luta por eles. Foi a primeira vez que eu vi isso
nos cinemas africanos, a imagem de uma mulher africana. Quer dizer, a primeira coisa, aliás, que eu reparei nos cinemas africanos é que as mulheres são representadas quase sempre como muito lutadoras, muito guerreiras e grandes mulheres, né? Eu já comecei gostando de Mossani e foi ótimo. O outro filme já é um grande clássico, né? Ele não está escrito aqui na legenda errado, perdão, tá? Moladê é um filme do Ousmane Sembene, ele é o último do Sembene, se eu não me engano é de 2004, né? O Ousmane Sembene é um cineasta senegalês muito conhecido, assim, ele é, na verdade, o sinônimo de cinema africano, só que ele faz um cinema que depois, atualmente, já é totalmente... Ele é uma referência, mas a maioria dos cineastas já vão por outro caminho, né? Ele tem um jeito dele, né? Muito politizado e tal. Enfim. Nesse filme, ele fala sobre um tema, como todos dele, né? Ele fala sobre um tema muito tabu, né? Que é a castração feminina, que é a tradição da castração feminina, né? A história do filme é da Collie. O nome dela é Collie. Ela está num casamento poligâmico na aldeia, né? Acho que ela é a segunda esposa, só que ela não se sujeita muito a essas tradições, né? Ela não permitiu que a filha dela sofresse a castração. Como é que ela consegue fazer isso? Ela usa uma ligação com os ancestrais, que é o Moladê, né? Que é uma ligação com os ancestrais. Que é muito bonito de ver no filme, né? Como é que eles fazem essa representação, né? É muito bonito. E com isso, as crianças da aldeia ficam muito ligadas a ela, porque elas não querem ser cortadas. Elas falam assim, né? Eu não quero ser cortada. Quem vai nos salvar é a Collie, né? Então, ela faz mesmo uma revolução ali, né? Na aldeia, o que é uma coisa muito a questionar, porque é uma tradição, né? Ao mesmo tempo, talvez não se encaixe muito mais no nosso olhar ocidental, jamais, mas né? Não sei se até mesmo para uma realidade do Senegal, isso eu não sei. Né? Isso ainda está valendo tanto. Mas esse tipo de questionamento aparece nos filmes do Sambene. O outro filme, que é o Sambizanga, foi o primeiro filme que eu vi e talvez seja o filme que eu mais gostei deste grupo todo, de 11 filmes, né? Porque ele é muito especial para mim. É um filme angolano, de 72, e ele tem uma história muito, muito marcante, né? Ele é uma adaptação do romance. Como é que é o romance? A Vida Verdadeira, de Domingos Xavier, de José Lualdino Vieira, que conta uma história real de um revolucionário pela descolonização, né? Mas no filme, uma coisa interessante de ver cinemas africanos é como a gente tem que passar o tempo. É uma experiência antropológica, na verdade. A gente tem que estar o tempo todo se desconstruindo, né? Desconstruindo o nosso olhar ocidental para com o cinema, né? Tentando e ocidental como cultura mesmo, né? A gente tem que entender as outras culturas. E para ver cinema, a gente tem que pensar também no nosso horizonte de expectativas, né? O que se espera quando se vai ver um filme africano, né? Qual a expectativa, né? De repente, a expectativa de uma pessoa que mora num país como o Brasil, que tem muitos africanos, né, tem muita relação com a África, onde a África é um horizonte de memória, né, um horizonte de memória, de um lugar de memória, né, para a gente recordar, mesmo que, enfim, não conheçamos materialmente, né,
a gente sempre está pensando em encontrar alguma coisa parecida com a gente, ou não, né? Ou mais, a gente está sempre tentando ver nesses filmes questões que importam para nós aqui no Brasil, né? Mas talvez não, né? A gente vê nos filmes questões que importam para a África, que talvez não seja a mesma coisa. Enfim. Mas voltando ao filme, o Sambizanga. Gosto muito dele porque nesse filme tem a questão das canções tradicionais que me emocionaram muito. Não porque eu me lembre de tê-las ouvido antes, não tenho essa memória tão clara assim, né? Ah, eu ouvi essa música algum dia na minha vida. No entanto, quando eu as ouvi no filme, elas faziam parte da minha memória. Algum lugar eu já tinha ouvido, elas faziam parte do meu repertório, né? Era uma coisa muito maluca. E aí tem uma frase que é quem disse aqui? Foi a Clara que disse. Ela não estava falando exatamente disso, mas eu me lembrei disso. Ela falou assim que existe um sentimento que a gente a priori não sabe, mas a gente sabe, né? Eu lembrei dessas músicas. A priori eu não conhecia, mas eu conhecia de algum lugar, né? É como se fosse uma memória mesmo, né? Uma memória como brasileira, né? De, de uma melodia que está no meu inconsciente, né? E é muito importante. Esse filme também me deu como eu escrevo no meu blog, divulgo o que eu escrevi no meu Facebook, as pessoas veem e vieram falar comigo, pelo menos 2 pessoas de África, de Angola, que eu não conhecia, me perguntando sobre esse filme, perguntando sobre Sambizanga. E aí eu falei, e eles não sabiam nem que era um filme. Quando vieram falar comigo, eu achei que conheciam o filme, queriam comentar sobre o filme, mas não era. Eles não sabiam nem que era um filme, que existia esse filme. E aí eu contei e tal, e a narrativa deles era muito parecida, de que eles não veem filmes africanos, né? Eles não veem porque eles não gostam, porque eles acham que os filmes estrangeiros, né? Os outros filmes são melhores, até os brasileiros são melhores que os africanos. E não adiantava perguntar o seguinte: se você não vê, como é que você sabe que não é bom, né? Que os outros são melhores, as cenas, as imagens, né? E aí eu comentei um pouco sobre esse filme com os dois, e os dois ficaram muito interessados. Eles ficaram interessados inicialmente porque o nome Sambizanga, né, de um bairro, se eu não me engano, de Luanda, né, é um nome que chamou a atenção deles, mas não sabiam que tinha virado um filme. Esse filme foi, foi feito não em Angola. A história se passa em Angola. Em 72, ele foi filmado em 72, quando Angola ainda era colônia, né, de Portugal. Então ele não podia ser filmado lá, porque é um filme de guerra, né, de luta pela descolonização. Ele foi filmado na República Democrática do Congo, que já tinha tido a independência, né? Mas fala o tempo todo de Angola, né? E para um angolano que não conhecia nem essa história, muito menos esse filme, eu acho importante, né? Eu fiquei super feliz quando um moço que veio, que é um angolano, que esse eu já conhecia, já era meu amigo, mas ele não tinha visto esse filme, eu indiquei para ele ver e ele se emocionou muito com a história do Domingos Xavier e a Maria, que é a sua esposa, que é de novo uma mulher, uma africana muito forte, né? E eu achei muito bonito, assim, que eu, sem querer, né, acabei fazendo essa ponte, assim. Um dia, talvez, eu consiga fazer uma leitura dos filmes como vocês fizeram, assim, né, com todo o repertório, todo jeito de fazer e tal. Eu não consegui fazer ainda, mas só de eu conseguir indicar, das pessoas verem o filme e eu contar
está conseguindo ampliar o repertório, não só de brasileiros, mas também de angolanos, sobre esses filmes que são muito bonitos. Esse filme especial, o Sambizanga, é muito importante para mim, né? Isso me deixa muito feliz, e se não fosse a pandemia, talvez nem conseguiria, né? Alguém pode passar para o próximo, por favor? Terminamos maio, né? Tem uma outra coisa também, eu não esqueci de falar lá, mas tudo bem. Uma outra, nessa mostra de maio a julho, a gente não só via os filmes, era um filme por semana, mas a gente também fazia uma discussão com ou um especialista nos filmes, que aí sim, né, elas iam fazer uma análise mais detalhada, não só do contexto em que eles foram filmados, mas também da estética, né, da história mesmo, dos filmes e dos diretores, né? E isso foi muito importante, porque não era só eu que estava começando a conhecer os cinemas africanos, que é muito diferente dos cinemas que a gente conhecia antes, dos outros cinemas, né? E é muito bom saber, né? Naqueles primeiros filmes, a gente viu, só para lembrar, né? Sobre o Mussani, que era o primeiro que a gente viu, eles trouxeram uma moça chamada Evelyn Sacramento, que ela fez uma tese de mestrado sobre a Safis Faye, que é a diretora, né? A Safis Faye, ela é uma das várias diretoras africanas do passado, né? Que foram fazer estágio em cinema na França. Ela foi e aí aprenderam muita coisa de cinema e ela conseguiu voltar para a África, né? Voltar e para o Senegal e filmar no seu próprio país. Nem todos conseguem fazer isso. Isso é uma questão muito forte ali para o cinema africano, né? Quem mais? O Moladé, que é o filme sobre a castração feminina, né? Direção do Osmani Sembene, ele foi comentado pelo historiador Márcio Paim, e foi uma fala muito rica, muito mesmo, onde ele trouxe muito da tradição cultural do Sembene, que veio de muito tempo atrás, né? Não adianta a gente pensar que o Sembene começou a filmar no período da descolonização, isso é verdade, acho que todos, né? O cinema africano começou a surgir depois da descolonização, claro, mas as questões que ele está colocando ali já vem de antes, já vem desde uma tradição literária que ele tinha, né? De algumas ideias, algumas críticas de algumas ideias já desde o Império do Mali, de séculos passados. Essa é a tradição dele, né? Tradição cultural. Isso o historiador Márcio Paim nos trouxe, nos iluminou, tornando os filmes muito mais interessantes, né? Quando você tem alguém que entende, que conversa com você, e você está sozinha na sua casa, vendo filmes e não conversa com ninguém sobre isso, né? Aquelas lives foram, assim, maravilhosas, aprendi muito, não tenho como agradecer, né? E o último filme, Sambizanga, elas trouxeram também outra pesquisadora, uma moça chamada Renata Dariva, que faz um mestrado também sobre esse filme, Sambizanga, na PUC Rio Grande do Sul. E ela falou que foi ela que trouxe, inclusive, essa informação que eu não sabia, ninguém... Bom, acho que o pessoal lá, os curadores da mostra sabiam, mas não tinham falado nada, né? E não escolheram o filme por causa disso. Mas a diretora de Sambizanga, a Sara Maldoror, morreu de Covid em abril, um pouco antes da mostra começar, né? Então, estávamos ainda naquela coisa triste, né, de que na nossa realidade de pandemia, né,
se apresentando na nossa cara e a gente tentando sobreviver a ela, né? Voltando aqui agora, o mês de junho. Mês de junho, se em maio a gente viu só os 3 filmes que foram originalmente programados na mostra, no mês de junho nós tivemos mais. Nós temos os 3 filmes que foram programados, mas as curadoras conseguiram trazer mais 2 filmes que estavam em fase de lançamento de 2020. E, assim, como é uma mostra, né? Esse é o local onde eles conseguiram vir lançar os seus filmes, os diretores e os realizadores, né? E nós conseguimos falar com eles na live. Isso foi muito legal, porque a gente já passou, assim, né, de uma espectadora que não conhece nada, né, está começando agora, e eu me senti assim, sabe? De alguém que está ampliando o meu repertório de cinemas, mas também ampliando mais do que isso. Eu senti que eu estava ampliando o meu ouvido para ouvir os realizadores de cinemas africanos e saber o que eles têm para me dizer, né? Como é que funciona. Então, vamos ver os filmes. O primeiro filme, Enxeba, Os Iniciados, é um filme da África do Sul, 2017. John Tregov. Esse filme ele está disponível ainda online no YouTube. Esses filmes todos, isso que eu não lembro se eu falei, todos os filmes, exceto o Leonhardt, depois eu comento sobre isso, estavam disponíveis no YouTube, porque a ideia era realmente facilitar que a gente visse os filmes, qualquer um visse, né? Qualquer um que tivesse o computador e tal. E elas tiveram, eu falo elas porque elas são meninas que são as curadoras, né? Elas tiveram o cuidado de disponibilizar os filmes com, com legendas ou com legendas em português, porque o que elas queriam era que as pessoas conseguissem ver. Quanto mais pessoas, melhor, né? Então, mas esse filme ele está disponível no YouTube, eu não sei se está com legenda em português, não sei. Ele continua disponível. Esses filmes primeiros, não. Eles ficaram só... O Sambizanga também está disponível, mas não sei se está com legenda. Não, ele não precisa de legenda, ele é falado em português. Então, beleza. Ele está disponível. Os outros 2, não. Os 2 primeiros. O Enxeba, eu não sei se tem a legenda em português, mas enfim. Em todo caso, ele é em inglês, não é tão ruim, né? Quando é em árabe, que é difícil, né? Muito pouco. Esse filme, ele conta uma história muito assim, aquele negócio que eu falei dos horizontes de expectativa, né? Eu não sei muito bem qual era o meu horizonte de expectativa ao assistir filmes africanos. Talvez eu apostaria que fosse mesmo em ver a África, em ver os africanos, em ver pessoas africanas, né? De todos os seus jeitos, como eles são, como eles vivem. Queria ver, né? Ver a África mesmo, ver a África nos seus espaços, os africanos vivendo ali naquele lugar. E também ver sua cultura, né? Seus modos de viver e tal. Esse filme, ele traz... É uma história de rapazes, né? Ele conta a história de 3 moços, 3 homens, que vão participar de um ritual nas montanhas de Cabo Oriental, chama. Né? Esse ritual, ele acontece anualmente, os homens vão e tal, e é bem sofrido, parece que eles são circuncisados, né? É difícil, eles são jovens, né? São bem jovens, mas depois eles têm que voltar. Depois que passaram por isso, eles têm que voltar ainda, né? Para acompanhar o ritual sendo feito em outros meninos, né? E é um período onde eles passam muito tempo juntos, só homens, né?
no meio do mato, lá da montanha, né? Então é uma ligação muito intensa entre os homens. E assim, no filme a gente vai vendo uma tensão muito grande entre eles, né? Um tesão reprimido ou não, e muito, ou então raiva, inveja, assim, todas essas coisas entre homens, né? É um filme bem bacana para pensar na questão da masculinidade na África, né? Que isso eu já tinha visto ser discutido desde dos curtas do ano passado, né? De certa dificuldade de se comportar da maneira como os ocidentais se comportam em relação a afeto, relacionamento, é bem diferente, né? Especialmente com os homens. Nesse filme eles falam sobre isso, e tem uma... falando francamente, tem só uma imagem de sexo no filme entre dois homens, mas é uma imagem muito bonita, não é uma imagem, não é uma imagem pornográfica, nem nada disso, é uma imagem bonita, é uma imagem de amor desses dois homens numa cachoeira, mas estão os dois juntos, eles se abraçam, enfim. Você sabe o que está acontecendo ali. E quando o historiador, o Leco França, que veio comentar esse filme, ele mostrou essa imagem, isso estava sendo transmitido igual nós estamos pelo YouTube, né? Uma live. Alguém denunciou e o YouTube cortou a live, porque denunciou porque estava mostrando cenas de sexo homossexual, né? Isso foi muito traumático, assim, foi uma coisa que, né, ninguém estava esperando, porque, na verdade, o professor estava comentando, ele fez um levantamento do tema homossexual, como é que a questão homossexual era tratada em vários países da África e nos cinemas em geral, né? Ele fez um levantamento e estava, inclusive, dizendo que na África do Sul era um dos países onde isso era mais livre, né? Eles até conseguiram fazer esse filme e eles chegou a ser exibido na África do Sul e comentado, não tem problema. Em outros países, como por exemplo, o Quênia, não, no Quênia ainda é proibido, ainda tem muita repressão. No ano passado, teve a história de um filme chamado Rafiki, que é um filme lindo, que conta a história de duas moças, né, duas namoradas, que são muito perseguidas no Quênia, né, e é um filme. Esse filme ganhou muita visibilidade, além dos festivais. Eu assisti esse filme ano passado sem ser na mostra, né? Eu vi no circuito. Ele conseguiu ganhar muita visibilidade. O único lugar onde ele não é exibido até hoje é no país dele, que é o Quênia, por causa dessa questão. E até na nossa live nós fomos cortados, que foi uma história triste que aconteceu aí, né? Mas eu não podia deixar de comentá-la com vocês. O próximo filme eu não vi. Eu tenho que admitir isso para vocês. Eu não vi, por quê? Eu não vi esse, mas eu trouxe aqui, eu deixei esse espaço com ele, porque eu não vi ele, mas eu vi a entrevista com a... Não com a diretora, mas eu vi a entrevista com uma moça que estuda esse tipo de cinema na Nigéria, que é o Nollywood. Não sei se vocês já ouviram falar no Nollywood, né? Eu fiquei sabendo agora. Nollywood é um cinema produzido na Nigéria, que é produzido uma quantidade imensa, né? Eles são o terceiro país em quantidade, né,
que produz filmes, eles perdem apenas para Hollywood e para Bollywood, que é na Índia, né? Eles produzem muitos filmes, muito, muito. Como é que eles conseguem produzir esses filmes? Eles conseguem produzir porque eles fazem de forma muito... Hoje já não sei, mas no começo era assim, né? Uma forma muito artesanal mesmo, com aquelas câmeras dos anos 90, de filmar festinhas infantis, né? Faziam filmes assim, e gravavam em CDs para serem... Podia ser pirateado, não tem problema, né? Porque não são filmes de ator, nem filmes onde interessava tanto, né? Ficar tão bem feito e tal, mas são filmes. E eu não cheguei a ver este filme em específico, por quê? Porque não passou no YouTube, não passou. Ele foi esse filme Leonheart, ele foi comprado pela Netflix, está no catálogo deles e você só assiste lá. A ideia das curadoras era de que a gente podia fazer a inscrição na Netflix e ficar um mês, assim, grátis, né? E com isso assistir esse filme e poder discutir. Eu não fiz isso porque eu não quis fazer, não tenho interesse em fazer inscrição na Netflix. Só que agora eu consigo entender por que ela fez isso, porque ela queria que a gente visse como é que a Netflix está se aproximando. Eu vou falar se aproximando porque eu estou sendo muito boazinha, né? Talvez ela esteja engolindo mesmo. Essa produção, inclusive, da Nigéria, né? O que interessa para ela leva e coloca no seu catálogo e não deixa mais ninguém mexer, porque ela compra o filme. Não tem mais como ver, a não ser que você compre o plano lá da Netflix. Não fiz isso, né? Mas eu trouxe essa ideia porque eu vi outros filmes de Bollywood, Nollywood, desculpa, Nollywood no YouTube, tem muitos. E eles são filmes muito divertidos, na verdade. Eles parecem filmes... É muito divertido, assim. Você tem que ver, né, para saber. Muita gente fala que parece isso, parece aquilo, parece... Enfim. O que eu achei que parece é novela mexicana, né? São muito dramáticos, as atuações são muito dramáticas e os ricos são muito ricos, assim, andam daqueles carros assim, Mercedes na rua e vestidões de festa, né? Enfim, é o jeito deles. Mas, com isso, eles conseguiram transformar o cinema em uma coisa popular na Nigéria, né? Muito popular. E fazendo o quê? Trabalhando mais ou menos junto com a televisão, né? Porque a produção que eles fazem é bem parecida com a televisiva, porque essa é o repertório deles, né? Das pessoas que fazem, que começaram a fazer. Lógico que com o tempo, isso foi ficando cada vez mais desenvolvido, né? E já está bem melhor. Né? Talvez por isso a Netflix tenha se interessado em comprar muita coisa, não tudo, mas muita coisa deles, que produzidos por eles. Mas começou ali, né? São filmes muito baratos de fazer e muito baratos de comprar. São, assim, em CDzinhos que você compra em camelô, e, enfim. É outra relação com o cinema, né? Que acho importante ter trazido aqui. O outro filme, aliás, já falei, né, da moça que faz essa moça, o nome dela é... Não lembro mais. Não tá aqui. Não me lembro como é o nome dela. Mas, enfim, sei que ela faz... Ela é carioca e ela faz doutorado em cinema na França sobre Nollywood. Só isso. Então, ela veio conversando, explicando para a gente. Essa entrevista
É engraçado que eu não anotei o nome dela aqui, como vocês procurarem. Ela, talvez, se vocês quiserem, procurem no Hollywood e Cineáfrica, né? Para vocês ouvirem a entrevista que ela deu, ela explica direitinho como foi, qual é o interesse dela, né? Em pesquisar esses filmes em específico, né? E é muito interessante. O outro filme, Ellen, é um dos que eu mais gostei também. É outro filme que, assim, de verdade, não vou nem falar que era um filme que eu tinha expectativa de ver filmes assim, porque acho que nem expectativa, eu achava que isso era demais, assim, se eu visse um filme desses, né? É um filme muito legal. É um filme que fala sobre uma história oral do século XIII, lá do Mali, né, do Reino do Mali. E assim, é outra realidade. Eu que sou uma pesquisadora rosiana, né, essas histórias mitológicas, de narrativas orais, histórias de griot, né, isso para mim é muito encantador. Esse filme fala disso, né? Fala sobre, na verdade, a história da disputa de um pai com um filho pelo poder numa aldeia, né? Essa disputa ela é até o final, assim, só é tradição, eles já sabem que vai acontecer, não tem jeito, eles vão se enfrentar, um vai ter que morrer, né? E, assim, até isso acontecer, a gente vai vendo muitas outras coisas, né? Muitos outros desdobramentos de questões bem tradicionais mesmo, né? De que a gente pensando numa África pré-colonial. Por quê? Porque o cinema na África ele tem total ligação com a ideia da colonização ou descolonização, né? Foram os colonizadores que levaram o cinema para lá, inclusive como forma de didática mesmo, né? De ensinar outra cultura didaticamente e outra forma de colonizar, né? É a didática. Né? Em alguns lugares, como por exemplo a França, era muito isso, né? A França conseguiu levar cinema para a África, acho que já nos anos 20, né? Fazendo filmes assim, tipo informativos, né? Sobre a realidade, como é que era e tal. E isso, assim, os africanos participando como mão de obra, né? Que carregava a câmera, essas coisas, não como cineasta, nada disso, não. Né? Isso depois demorou muito tempo para que eles pudessem ser considerados aptos a também filmarem alguma coisa, mas só depois que passasse por uma iniciação, né, um curso lá na África, aliás, na Europa, lá na França. Alguns nessa fase conseguiram ir para a União Soviética, né, na época da Guerra Fria. Alguns foram para a União Soviética, conseguiram estudar, né, lá e com isso conseguiram voltar para a África e produzirem os seus próprios filmes. Mas a relação entre a Europa e a África em relação ao cinema, ela é múltipla, por isso que a gente fala em cinemas africanos, não só porque a África tem 54 países, e é óbvio que eles não produzem filme, eles não são iguais, não é a mesma coisa, né? E não produzem filmes do mesmo jeito, né? A gente viu vários filmes de vários lugares e cada filme é de uma maneira. No caso do Yellen, que é um filme que traz
uma história pré-colonial, né, uma história da tradição oral, existe um motivo para que isso aconteça, para que o diretor, eu vou tentar falar o nome dele, tá? Mas pode ser que eu erre, tá? É Soulesmane Cissé. É melhor falar Cissé, que é mais fácil. Ele é um diretor bem reconhecido e ele é um dos diretores que queria ir para o outro lado do Sembene. Sembene é assim, a gente vê os filmes dele, que são maravilhosos, mas são todos filmes muito politicamente engajados, né? Até o final, até 2004, que é a data do seu último filme, ele estava ali pensando na questão da descolonização das mentes, inclusive, que é muito além da descolonização real, né, política, histórica, né? Eu acho não, com certeza o Cissé estava pensando em outra coisa. Ele queria fazer um filme, ele tentou fazer um filme com Yellen, que é um filme muito agradável, ele foi muito bem recebido na Europa, assim, o mundo ocidental acolheu o Yellen, né? Ele recebeu prêmios, tal. Eu como ocidental digo que eu também gostei muito. Ele queria, na verdade, fazer um filme ao contrário. Ele não queria ficar preso só na questão da descolonização. Ele queria ir antes. Para ele, existia uma África muito antes do colonizador, né? E se a gente começasse a tentar resgatar toda essa tradição, né? E trazer para os nossos filmes. Isso é uma ideia. É uma outra forma de tentar negar a ideia, meu ideário mesmo da colonização. Eu acho que né, tanto um quanto o outro são ótimas formas de lidar, né? Gosto de tanto um quanto de outro, mas se eu pudesse escolher, eu, pela minha trajetória de vida e meu horizonte de expectativas, prefiro filmes como Yellen. Só que o Cissé não chegou a fazer outro filme nessa linhagem. Ele mudou um pouco, não era mais, não continuou, apesar de ter feito muito sucesso, não mudou, não continuou nessa linhagem. Mas é um filme que, se tiverem a oportunidade, assistam, porque é uma experiência muito interessante. E que ele deu para reparar, né? Ele me satisfez perfeitamente como espectadora. Que eu estou aqui falando como espectadora. Né? Dá para passar para o próximo, por favor? Então, esses são os filmes que eu falei que foram lançados agora, né? Em 2020, e os realizadores vieram. Provavelmente eles estavam circulando em várias mostras e festivais no mundo inteiro, e as organizadoras conseguiram que eles viessem mostrar os seus filmes aqui para nós, né? O Camedeus é um documentário de Cabo Verde. Muito lindo, muito lindo. É um documentário muito, como eu posso dizer, ativo, assim, muito vivo, né? Quando eu assisti, eu ficava lembrando muito de um outro documentário que é o Pina, né? É bem naquele estilo. Só que eu não ia falar nada sobre isso, mas alguém comentou, alguém perguntou para ele, porque ele veio, né, o diretor, o Nuno Miranda, ele veio na live e conversou com a gente, assim, né? Ele é muito acessível. Alguém perguntou para ele sobre isso, e ele falou que sim, que faz parte, né? Fez parte do repertório, porque não é porque ele é africano, está fazendo um filme africano, que ele não vai dialogar com outros filmes que circularam mundialmente, né? Eu achei muito bacana. Esse filme conta a história
Conta a história, não, ele mostra, né? A história de um artista, o Camedeus, que era um artista de rua, era um andarilho, né? A gente pensou que fosse alguma coisa parecida com Arthur Bispo do Rosário, né? Então, aquela coisa de fazer uma criação muito oral e muito, muito contínua, né? E aí, assim, é muito criativo, né? O Camedeus, ele fazia poemas também, né? Agora eu estou aqui falando para artistas, não vou nem entrar nesse assunto. Né? E o Nuno falando para nós foi muito lindo, porque ele disse que a ideia dele foi trazer um Camedeus como um personagem que muito criativo e que com a sua criatividade conseguiria transformar todo o trauma histórico vivido em Cabo Verde, né? Aquela história toda do Cabo Verde, na África, enfim, trauma da história, em arte, né? E isso muito oralmente, porque era uma pessoa que estava ali o tempo todo e, enfim, era o artista da cidade, né? É muito bonito esse filme. Se tiverem a oportunidade, assistam. Provavelmente ele deve estar circulando ainda em alguma mostra esse ano, né? Porque ele está sendo lançado. Ah, tem uma outra coisa que ele falou também. Alguém perguntou para ele sobre o carnaval, né? Que aparece bastante no filme isso, né? O Camedeus no carnaval, né? E aí ele fala que para ele a arte do Camedeus era muito ligada ao carnaval, que para ele sempre foi um laboratório de criatividade, né? De você se reinventar e para reinventar uma outra realidade. E isso fez muito sentido para ele nesse filme e eu achei que isso faz sentido para nós aqui também, né? Que alguém já falou aqui, eu não, nem lembro quem foi. Falou de carnaval, né? De como a gente tem essa relação muito, estamos muito ligados ao carnaval, né? A gente entende esse assunto, né? Esse assunto, esse tópico é uma coisa que a gente compartilha com os africanos, esses africanos deste filme. O outro filme que foi lançado em 2020 chama Ar-Condicionado, é outro filme angolano. É um filme lindo, lindo, lindo. Eu gostei muito dele. Ele é, na verdade, uma produção de uma agência audiovisual em Luanda, chamada Geração 80, né? E aí eles fizeram esse filme. É um filme que mostra uma Luanda, é muito interessante a gente pensar isso. Quando eu assisti, eu vi uma Luanda, assim, em ruínas. Me parecia um futuro distópico, né? Porque os prédios estavam em ruínas, as pessoas que estavam trabalhando, o filme é a partir de 2 funcionários de um prédio lá, né? O segurança e a moça que faz a limpeza. O segurança é muito velho, ele é um ex-soldado, né? Ele tinha trabalhado na guerra, ele tem sequelas, ficou um pouco surdo e tal, e é difícil. E o que acontece? A história é a seguinte, lá em Luanda, do nada, assim, ninguém sabe por quê, por um motivo misterioso, os aparelhos de ar-condicionado dos prédios começaram a cair sem explicação. E surgiu
surgiu a possibilidade de se ter uma relação com a questão da memória, a memória de Angola mesmo, né? Da conservação da memória histórica, inclusive, de Angola e dos angolanos. Eu não vou contar o resto, porque eu quero muito que vocês assistam, porque é muito bonito. Tem uma trilha sonora maravilhosa, uma música linda, que foi composta para o filme por uma cantora chamada Aline Falcão, eu acho. E é linda essa música, nunca vamos esquecer dela. É muito tocante, né? Podemos passar para o próximo, já vou. Então, mas eu estava falando que parecia um futuro distópico, mas não era. Eles falaram que é a realidade. Aquilo era a realidade de Luanda, né? Então é uma coisa maluca, porque quando a gente pensava que podia ser um futuro ruim, né, despótico, que a gente não podia não chegar nele, nós já chegamos. Isso eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a fala do Diogo, né, pelo menos pelo título que ele falou, né, de um presente distópico, né, a gente está vivendo numa pandemia, né, enfim. Mas agora, voltando aqui aos filmes, os últimos 3, é o Félicité, no Senegal. A gente viu vários filmes do Senegal, né? Que é um país que produz bastante filmes, de verdade, né? Tem as escolas, né, dos cineastas, especialmente do Sembene, mas não só dele. Ali temos produções ali surgiram escolas cinematográficas africanas, né? Claro que muito influenciado pela França, né? A França está ao redor ali. O Félicité é um filme do Alain Gomi. Ele foi indicado ao Oscar pelo Senegal, acho que em 2018, se eu não me engano. E é um filme bonito, né? Eu gostei. E conta a história de uma mulher também muito forte. Ela luta para pagar a cirurgia do filho dela, né? Para ele não precisar amputar a perna. Né? O Cedo é outro filme do Sembene, estou terminando, tá? É um filme muito mais difícil que aquele primeiro, porque ele conta uma história lá do começo, de antes da... Na verdade, não foi antes. Ele conta no momento em que chegaram os religiosos do Islã, junto com os cristãos, né? E junto com os mercadores, e ali começou toda a diáspora. É lógico que aquilo lá provavelmente deve ter durado muito tempo, mas no filme é tudo concentrado. É muito difícil de ver. É complicado para quem está aqui na diáspora. E o último filme é um filme é um filme da Mauritânia. É um filme bem angustiante, na verdade. Esse moço, ele volta à sua terra natal e ele sente muita angústia, porque ele não consegue mais viver ali, ele não sabe mais viver, ele esqueceu o idioma, ele não conhece mais ninguém, no entanto, ali é a terra natal dele, né? Como é que ele vai, né? Enfim, é um filme muito angustiante, mas é um filme muito bonito. Também é um filme árabe, né? E tem uma trilha sonora muito bonita. Eu acho que foi uma experiência, assim, todo... Aí, só mais uma última, por favor, aí eu encerro. Aqui, eu nem vou ler todos, mas eu queria trazer, eu nem sabia se eu ia mostrar, eu queria falar sobre a questão eu acho que é Bruna, né, que falou, sobre a questão do Instagram e o momento, né, a questão do instante no Instagram. Quando acabou a mostra, eu coloquei todos os stories dos filmes com uma imagem
que resumia para mim, né? E vendo tudo isso, para mim é um resumo da minha participação, assim, né? Para mim, quando eu olho essa imagem, eu falo, isso ficou registrado na minha cabeça, né? Que eu vi esses filmes, aí são imagens dos filmes que eu mesma printei e coloquei, né? E fiz um comentário leve em cima. Para mim, essa foi uma maneira de eu ter usado aquela plataforma para preservar uma experiência. É isso, muito obrigada. Boa noite. Camila, Cadu, Bruna, Clarice, Clara, Marcelo, Daniele. Falas, apresentações maravilhosas. A gente deixou registrado, vai ficar registrado no Facebook. Posteriormente vamos fazer também uma inserção no YouTube. E quero especialmente agradecer ao Cadu e a Camila por terem vindo participar com a gente desse desencontro. Agradecimento das pessoas, o fôlego delas de estarem aqui esse tempo todo. Quer dizer, mas a gente já tinha sentido, a partir dos próprios cursos, né, dos encontros dos cursos, que trata-se de gente bem apaixonada pela coisa, né? Acho que esse regime da paixão justifica, talvez, o prolongado, o avançado da hora, mas, assim, agradecer geral a todo mundo e dizer que eu gostei muito de tudo, e gostei muito dessa coisa do cinema africano. Eu tenho interesse sobremodo, eu sou uma pessoa que tem particular interesse por cinema, conheço muito pouco do cinema africano, tenho muito pouco acesso, né? Porque, na verdade, a gente fica dependente diante desse mar de coisas que se apresentam para nós, a gente fica muito dependente de uma publicidade, né? E essa publicidade é complicada, né? Quando se trata de certas fontes, porque ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito monopolizada por certas matrizes, né? Enfim. É isso, gostei muito. E finalizar, talvez seja da ordem do impossível mesmo, né? Isso que o Marcelo está falando aí, da nossa paixão pelos temas, pela discussão, e por aí vai. Mas eu queria agradecer muito também, estou muito feliz de ter conhecido vocês, de ter participado aí do encontro e desencontro. Não, foi um desencontro fantástico. Contigo, com o cinema do Marguerite Duras, e eu falei de todo mundo que ajudou na organização e tudo mais, muito obrigado, mas é fundamental mencionar, nomeadamente, a Mariana, que foi nossa anfitriã, tá? Conduziu todo esse processo, e eu acho muitíssimo justo que a gente encerre com a Mariana dando um tchau. Tudo bem? E ela carregou um piano, a parte do piano a ser carregado, foi ela que carregou todinho. Carregou o piano. Especial obrigado, Mariana. Nada, gente, foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço também a vocês, ao Diogo pelo convite, né, de estar aqui. Estava um pouquinho nervosa, confesso, mas nunca tinha feito uma live assim, falando, então, só assistindo. Mas aí eu também quero agradecer a vocês. E é isso, acho que foi um ensaio também, muito bem feito. E eu espero vocês para o próximo, espero poder participar do próximo, inclusive. E eu acho que é um tchau, então. Obrigada a presença de todos, ao pessoal que ajudou também aí na organização. A Luísa, ela não está aqui com a gente, mas ela está nos bastidores aí comigo, com o Diogo. Luísa, brigadão. É isso, gente. Espero vocês no próximo.
Obrigada aí pela participação. Um beijo.